Certo. Tudo bem, gente? Hoje eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre dúvidas de alimentação, né? Muita gente me pergunta em relação a dúvidas sobre cirurgia plástica, o que a gente come, o que a gente pode fazer para a cirurgia, para poder melhorar a cicatrização, melhorar mesmo, né, a recuperação da cirurgia. Mas vocês vão ver, gente, que tem muita coisa aqui que vai também favorecer a vida saudável, né? Eu falo com as minhas pacientes assim que às vezes a cirurgia plástica é um momento de oportunidade, porque as pessoas vão ali buscando uma melhora mesmo estética, uma melhora da autoestima, e tem a oportunidade também de depois ter hábitos mais saudáveis, até mesmo para manter aquele resultado da cirurgia. Então eu vou falar aqui um pouco disso para vocês. Eu recebi várias perguntas na caixinha, vi que tem muita gente com dúvida em questão de distensão abdominal, que também é outra coisa que serve para a cirurgia plástica e serve para a nossa vida, né? Porque ou coisa incômoda é a tal da distensão. Então eu vou falar aqui um pouco disso também, tá? Sobre esses alimentos, o que pode causar distensão. O pessoal perguntando muito aqui sobre leite, sobre produtos sem lactose, se isso também pode influenciar, né? Açúcar, pode, não pode comer açúcar, afinal de contas, como é que fica essa questão? Então, assim, eu vou começar falando um pouquinho aqui. Eu escolhi a pergunta, na verdade, da Rogéria para começar a live, porque eu achei muito pertinente essa pergunta dela e às vezes as pessoas realmente não entendem, assim, será que a alimentação ela realmente vai favorecer cicatrização? Tem a ver, não tem a ver? Então eu vou responder aqui. Ela perguntou o seguinte: eu vou fazer uma cirurgia plástica, mas o meu cirurgião não falou nada sobre alimentação ou que precise de algum nutricionista. Qual a verdadeira importância da alimentação na cirurgia? Faz mesmo diferença? Então, gente, eu vou começar respondendo essa pergunta até falando um pouco de mim, assim, da minha história, né? Porque eu, na verdade, eu fui entrar nesse mundo da nutrição. Para quem não me conhece ainda, né, às vezes está chegando agora, eu sou fisioterapeuta, né, já formei há muitos anos, tenho 13 anos de formada em fisioterapia. Eu entrei para esse mundo da cirurgia plástica por conta de uma questão pessoal mesmo, porque eu fiz uma cirurgia plástica quando eu estava fazendo faculdade de fisioterapia e eu tive muitas complicações com a minha cirurgia. Eu tive as famosas fibroses. E essas fibroses me deram muita dor de cabeça, porque eu tive que procurar muito tempo tratamentos para poder tentar melhorar aquilo que me incomodou tanto depois da cirurgia. E então, a partir disso, né, eu me formei e comecei a atuar com cirurgia plástica na fisioterapia dermatofuncional, né, que é a área da fisioterapia que trabalha muito essa questão assim de pele, né, de tratamentos e assim acaba indo muito para o lado um pouco estético, mas não é simplesmente estética não. Na verdade, a gente associa mesmo alguns conceitos da fisioterapia, terapia manual, para poder melhorar a pele. Então isso entra muito na questão da cirurgia plástica. E aí, gente, foi interessante porque eu já estava praticando, né, há bastante tempo, já estava ali com vários pacientes atendendo complicações. E eu tive um caso assim que para mim foi um divisor de águas mesmo, foi um momento que eu falei, gente, tem algo a mais, né, que eu preciso entender, que eu atendi duas irmãs, né, elas eram irmãs gêmeas univitelinas, ou seja, aquelas gêmeas idênticas. E uma chegou, fez a cirurgia plástica, eu atendi, fui conduzindo o processo, né, do pós-operatório dela e correu tudo muito bem, foi um pós-operatório muito tranquilo, ela ficou, né, com uma cicatriz ótima, não teve intercorrências, não teve nada, foi tudo bem tranquilo mesmo. E passado um tempo, a irmã dela resolveu fazer a mesma cirurgia, com o mesmo cirurgião plástico, e ela veio também fazer o tratamento comigo. Então, quando ela chegou, eu até brinquei com ela, falei, fica tranquila, sua recuperação vai ser ótima, sua irmã gêmea, já veio, já tratou, ficou excelente. Então, assim, fica tranquila que vai estar tudo certo.
E, para minha surpresa, não foi nada disso que aconteceu. Ela acabou tendo várias complicações, né? Ela teve seroma, ela teve complicação na cicatriz mesmo, teve deiscência ali da cicatriz, que é quando a cicatriz abre, né? Fica feridinha na cicatriz. Ela teve fibroses. Então, tudo ao contrário do que aconteceu com a irmã. E aí eu comecei a achar aquilo esquisito, né? Porque eu falei, gente, o que tá acontecendo? Por que essa pessoa, por que não tá tendo a mesma evolução da irmã dela, sendo que é praticamente a mesma pessoa, né? Quando é interessante, gente, porque assim, quando eu atendia pacientes que era mãe e filha, por exemplo, né, eram até irmãs mesmo, e fazia cirurgia plástica, às vezes a mãe tinha um resultado muito bom e a filha tinha complicações, a gente tinha mania sempre de falar que isso é do seu organismo, isso aí é a sua genética que não contribuiu, então, infelizmente, é isso, né? Aí, quando aconteceu isso, e eu tratando ali, né, a mesma genética, eu fiquei, gente, e agora? Como é que vai ser isso, né? Então, eu passei a querer entender o que estava acontecendo, o que a mais além da genética podia explicar o que estava, né, a complicação que ela estava tendo. E foi aí que eu comecei a perguntar, então fui para a parte mais óbvia, claro, né? Fuma, bebe, tem alguma coisa que você faz que possa prejudicar a cicatrização? Mas ela não fazia nada disso. A única coisa que era realmente diferente entre as duas era que a irmã que veio tratar primeiro comigo tinha uma alimentação muito saudável, muito equilibrada. Ela era casada com um nutricionista, então na casa dela ali eram alimentos bem naturais, bem saudáveis. E a outra irmã, não. Ela já tinha um estilo de vida mais diferente, ela tinha uma alimentação muito mais para alimentos prontos, industrializados, né? Muito fast food, muita farinha, muita carne, esses alimentos inflamatórios que eu vou falar deles daqui a pouco. Então, eu comecei a entender que a alimentação podia sim influenciar nos resultados e principalmente nas complicações da cirurgia. E na época eu até busquei, né, alguns nutricionistas, algumas pessoas que eu conhecia que talvez pudessem me ajudar para poder ver o que tipo de alimentação ela poderia fazer, que alimento que ela poderia usar para ajudar naquele processo. E só que eu vi assim que eles não entendiam muito do que eu estava falando no sentido de fazer alguma coisa para melhorar as complicações ali no pós-operatório. Eu falava para eles que, olha, ela tá tendo fibrose, ela tá tendo seroma, e o pessoal não sabia do que se tratava, né? O que era a fibrose, o que era seroma, então como é que poderia ajudar? E aí, então, eu resolvi pegar alguns artigos, como eu já tinha esse conhecimento na parte de cicatrização, né, do que acontecia ali, falando até assim, bioquimicamente ali dentro do tecido, eu comecei a estudar, né, o assunto. E comecei a ver que alguns alimentos poderiam talvez ajudar, talvez interferir. E aí eu fui orientando ela dessa forma mesmo, né? Fui falando algumas coisas para ela. No final das contas, enfim, o resultado dela não ficou tão bom, igual o da irmã, mas a partir daquele momento me deu um interesse muito grande em estudar um pouco mais sobre isso. E aí foi que eu realmente resolvi a fazer nutrição. Então, assim, gente, eu falo que hoje, né, eu consigo acompanhar os meus pacientes, então hoje as pessoas chegam até antes mesmo da cirurgia para poder a gente ver toda essa parte da alimentação, para ver se realmente está adequado, se tem ali deficiências de nutrientes que a pessoa pode precisar, pode realmente fazer falta ali depois da cirurgia. Então, eu falo que faz muita diferença, realmente eu vejo isso com muita clareza hoje na minha prática clínica e assim, eu percebo o quanto que a alimentação, quando a pessoa ela realmente segue ali, né, aquilo tudo que a gente fala assim de questão de inflamação mesmo, que eu vou explicar, como que ela consegue assim, e como que a nutrição favorece o meu trabalho com a fisioterapia, porque é muito importante isso ficar bem claro também, né, gente? Não é só a alimentação que vai fazer com que você tenha uma ótima cicatrização, que você tenha um ótimo resultado da cirurgia, um conjunto de fatores. Então, você tem a alimentação, você tem o trabalho muito bom de um cirurgião, de um ótimo cirurgião ou cirurgiã, por isso que eu falo que é muito importante a escolha
escolha também desse profissional que vai, né, fazer a cirurgia de vocês, e também a condução depois no pós-operatório, porque as pessoas me perguntam muito, né, em relação à fibrose, a complicações, e infelizmente ainda hoje, gente, é muito divulgado às vezes técnicas que são muito fortes, muito agressivas, que geram muita dor, e isso tudo acaba alterando, acaba estimulando também para que possa acontecer essas complicações depois da cirurgia. Então eu falo assim, que se tem um bom trabalho na nutrição, né, se o paciente ele tá bem alimentado, se ele tá bem nutrido, um bom cirurgião ou cirurgiã e uma condução no pós-operatório, a chance de sucesso são enormes, né? A chance de você ficar com o resultado que você realmente deseja é muito grande. Então, isso é realmente muito importante, né? A gente tem realmente que ter todo um conjunto, é um trabalho em equipe para poder ter realmente um ótimo resultado. E em relação à nutrição também, né, voltando lá um pouco da minha necessidade, uma das coisas que eu também me interessei muito pelo assunto de estudar esse aspecto, é porque eu tinha sempre muita dúvida, gente. As informações são muito soltas, né? Então, assim, a gente escuta, ovo é bom, aí vem outro profissional falando que o ovo é péssimo. Aí escuta, óleo de coco é ótimo, tem que usar óleo de coco. Aí vem outro, não, óleo de coco é um veneno, tem que usar banha. Tem que usar azeite, tem que usar óleo vegetal. E assim, jejum é ótimo, jejum é excelente. Aí não, jejum não pode, jejum é terrível, tem que ser 3 em 3 horas, comer toda hora. Aquilo tudo sempre me deixou muita intriga, né? Que afinal de contas, gente, o que é realmente bom para nossa saúde? Então, isso também foi outra coisa que me estimulou demais, porque entender mesmo, para eu poder ter o meu senso crítico de o que fazer, né? O que seria melhor para a saúde, para o meu caso, principalmente. Porque eu também acabei sendo, né? Eu não sabia disso, eu sempre tive muitos problemas, assim, de distensão abdominal, dores abdominais, muitos gases, muito incômodo mesmo na parte do intestino. Meu intestino era todo irregular, tinha hora que ele era preso, tinha hora que ele era tinha muita diarreia, e eu não entendia isso, né? Por que a gente tem tanta alteração assim? Por que eu tinha esse tanto de alteração? E mais tarde, né, eu comecei a relacionar também com aquilo que eu comia. Eu percebi que sempre que eu comia pão, comia bolo, comia essas coisas, eu tinha essas reações. E depois eu fui entender um pouco mais sobre a questão de glúten, né? Que tinham pessoas que tinham rejeição a glúten, tinha doença celíaca, fui descobrir isso. E aí, pesquisando, eu descobri que eu tinha uma sensibilidade a glúten. E então, a partir disso, eu tive que também alterar toda a minha alimentação, né? Tive que alterar, assim, tirar a farinha de trigo e todos os produtos que tivessem glúten da minha vida e realmente adaptar tudo novamente. Então, foi outro fator também que me levou muito a fazer a nutrição. E nesse momento que eu descobri isso, eu acabei também indo em muitos nutricionistas, né? Indo em muitos profissionais para poder tentar me ajudar. E eu achava tudo muito difícil, gente. As coisas que os profissionais passavam, eu chegava lá e falava assim, nossa, passavam umas coisas assim que gente, onde que eu encontro isso, né? Vai ter que usar a semente da flor da montanha da Irlanda. Umas coisas assim que você fala, meu Deus, onde que eu vou arrumar isso, né? Coisas difíceis. Então, assim, eu acabava não seguindo as prescrições ali, a dieta, porque eu achava muito complicado. E aí eu também achava interessante, assim, porque eu ia, né, para consulta e o pessoal não falava assim, por exemplo, vamos ver como é que tá a sua saúde, deixa eu ver como é que estão as suas vitaminas, seus minerais, se você tá realmente saudável, se você não está. Então, eu achava aquilo estranho, não tinha um exame mais específico, né? Não fazia um exame de sangue para ver se realmente eu estava bem ou não, só me passava ali uma dieta e pronto, e é isso que vai te resolver. Então, eu sentia muita falta desse acompanhamento mais próximo. E isso foi uma coisa que eu me propus desde o início que eu fui estudar nutrição, que eu falei, gente, eu não vou ser uma nutricionista
desse jeito. Eu não quero ser uma nutricionista que a pessoa vai lá, às vezes fala, nossa, ela é realmente muito boa, a consulta foi ótima, mas assim, pega aquela prescrição ali, aquele plano alimentar, aquela dieta e não consegue seguir, porque é muito suplemento, fica aquela coisa caríssima, né? Aquele negócio assim, insustentável, né? Teve um nutricionista que de suplemento, só de suplemento, eu ia gastar mais de R$1.500 por mês. Então eu falei, gente, não dá, né? Não tem jeito. Então, sempre que eu estudei, assim, a minha proposta mesmo, que eu fiz para mim mesma, na verdade, né, o meu propósito é que seja algo simples. Tem que ser uma coisa que funciona, mas tem que ser simples, tem que ser aquilo que a pessoa tem um alcance, que ela tem realmente condição de fazer e que vá trazer o benefício para ela. Então, graças a Deus, né, hoje atendendo os meus pacientes, todos me dão esse retorno, assim, de que realmente conseguem seguir a alimentação de uma forma fácil, tranquila, né? Inclusive, assim, eu até gosto muito de pôr aqui no Instagram as receitas mesmo, né? Que são práticas, que são fáceis, que a gente pode substituir ali. Às vezes a gente não sabe como substituir os alimentos. Então, eu faço isso, né? Eu procuro sempre facilitar tudo, ter aquilo que é bem mais tranquilo para poder realmente ser viável, né, gente? Então, inclusive, eu quero até falar aqui para quem não me segue ainda no Instagram, o pessoal do YouTube que não me segue ainda, vai lá, veja as receitas, porque vocês podem ver que é simples, né? Tem muita gente que não sabe como melhorar a alimentação porque não tem ideias, sempre está seguindo ali, comendo sempre os mesmos alimentos e fala assim, mas e se eu tirar esse alimento, o que eu vou colocar no lugar? Não sabe, né, o que fazer. Então, uma das formas é exatamente isso, a gente fazer substituições inteligentes, né? E ser prático, tem que ser muito prático. Bom, gente, eu vou aqui falar de algumas perguntas que o pessoal me mandou na caixinha e depois eu vou voltar aqui para poder ver as perguntas de vocês também e responder, tá bom? A Sofia me perguntou aqui em relação à cirurgia, qual suplemento eu devo tomar depois da cirurgia? Centrum é bom? E eu acho interessante a gente falar disso aqui também, porque também é outro assunto que não engloba só cirurgia, engloba para qualquer pessoa, para a saúde no geral, que é o seguinte, as pessoas chegam querendo a pílulazinha milagrosa, querendo aquele componentezinho ali que vai fazer tudo na saúde dela. E às vezes gastam dinheiro, compram suplementos caros, e não vem melhora, não tem um benefício. Por quê, gente? Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é de cuidar do básico. A gente tem que entender se o nosso organismo ele está preparado para receber aquele suplemento. Porque tem várias pessoas que chegam no meu consultório e eu vou perguntar assim, como é que é o seu intestino? Ele funciona bem? Funciona todos os dias? E a pessoa me fala, não, meu intestino ele é preguiçoso. Meu intestino, assim, desde sempre, ele funciona ali 3 vezes na semana, tem vezes que fica até 5 dias. E eu falo assim, mas isso não te incomoda? Não, é normal, é do meu organismo. Gente, a gente tem que, primeira coisa, entender que isso não é normal, né? O intestino não funcionar não é uma coisa normal. O normal é sim funcionar todos os dias, você ir ao banheiro todos os dias, você não ficar sentindo aquela sensação de distensão todos os dias. Então, o normal é isso. Fora disso, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, quando a pessoa já me chega querendo um suplemento, veja bem, o intestino não está funcionando bem, ele está preso. Normalmente, às vezes, a causa desse intestino preso é uma inflamação intestinal. O que seria essa inflamação intestinal? Nosso intestino, ele possui ali uma barreira protetora e célulazinhas que ficam bem juntinhas umas das outras, exatamente para evitar que o alimento passe, para fazer com que o alimento passe por ali sem penetrar ali no lugar que ele não deve, né? Nem os alimentos e nem outras toxinas, outras coisas que a gente ingere que pode fazer mal para a nossa saúde. Existem determinados alimentos, né, que eu vou falar aqui quais são, que começam a atrapalhar essa proximidade dessas células, né? Então, esses alimentos, eles vão fazendo ali uma abertura dessas células e permitindo com que
alimentos, toxinas, coisas que a gente não quer no nosso organismo, passe por ali e acaba atingindo a nossa ali, circulação sanguínea e ativa também nosso sistema de defesa. Então, o nosso sistema de defesa, ele fica assim, uai, o que é isso aqui que tá entrando, né? Não é bem-vindo isso aqui, não. E ele vai lá e começa a combater esses resíduos de alimentos, esses resíduos de toxina e começa a ficar ativado demais. Então, esse é um processo que é o chamado de processo inflamatório. Quando o nosso organismo, ele começa a detectar, né, substâncias ali que não deveriam estar ali, começam a produzir ali uma irritação da mucosa e isso começa a causar reações. Então, porque a mucosa fica irritada, automaticamente o nosso corpo entende que eu preciso ter mais espaço nesse local. E aí você tem aquele processo de distensão, porque o organismo ele tem algo errado ali, tem uma coisa muito estranha acontecendo. Então começa a ter esses sintomas de distensão. Além disso também, a gente tem que pensar na questão da microbiota. O que é isso? São bactérias que povoam ali o nosso intestino. Essas bactérias são muito importantes porque elas muitas vezes vão ajudar na absorção de nutrientes que inclusive vêm desses suplementos que a gente toma. E as bactérias que nos ajudam nisso são as bactérias que a gente considera bactérias boas. E temos também as bactérias ruins. O que acontece com muitas pessoas é que a gente começa a consumir alimentos que alimentam muito mais as bactérias ruins do que as bactérias boas. E aí a gente cria um estado que é chamado estado de disbiose, que é quando a gente tem um desequilíbrio entre essas bactérias boas e ruins. E isso atrapalha a absorção de nutrientes. Então você imagina, a pessoa que está ali com aquela, né, queixa abdominal, com aquele problema ali intestinal, vai lá e toma um suplemento, sendo que no nosso intestino não está pronto para poder absorver de forma mais adequada aquele suplemento. A pessoa está jogando dinheiro fora, gente. Não vai fazer o efeito que ela quer. Então, a primeira coisa que eu faço com os meus pacientes é olhar o intestino. Como que o intestino tá? Tá funcionando? Não está? Não está funcionando? Precisamos melhorar. Como que a gente melhora? Vamos dar aquilo que o intestino quer. Primeiro, vamos proteger essa barreira. Para proteger a barreira, gente, eu vou falar para vocês os alimentos que mais causam problema na barreira intestinal. Trigo, leite, milho, soja e excesso de carne, tá? Açúcar também entra, claro que tem outros, tá, gente? Esses são os principais. Alguns tipos de adoçantes também causam isso. Então, gente, nós precisamos tomar cuidado com esses alimentos. Por que esses alimentos? A gente às vezes não sabe assim, milho, soja. Gente, alimentos modificados, geneticamente modificados. Trigo hoje que a gente come, ele é basicamente geneticamente modificado. Tudo praticamente, se a gente não compra orgânico, né, aquilo que a gente sabe que não teve intervenção mesmo ali, vai ter alterações. E isso gera essa descompensação na barreira ali do nosso intestino. Então, por isso que a gente tem que, a primeira coisa que eu faço com os pacientes, e muita gente chega assim, já sei, já ouviu falar que para regular as bactérias, para melhorar o intestino, o bom mesmo é usar probiótico. E aí vai lá na farmácia, compra o probiótico que tem lá com um número maior possível de bactérias, né? Porque quanto mais bactéria, melhor. E aí coloca lá dentro o probiótico. Gente, não vai resolver. Você vai tomar probiótico, vai ficar ali, não vai melhorar. Porque o que a gente tem que fazer primeiro é equilibrar esses alimentos, consumir menos esses alimentos. Algumas pessoas têm necessidade de tirar esses alimentos por um tempo, não é para sempre, mas para poder normalizar aquilo tudo que está alterado no intestino. Então, tem vários pacientes que chegam para mim realmente com essa queixa e tomando suplementação, tomando probiótico, como eu falei, e não vai resolver, gente. Então, a primeira coisa a gente tem que começar do básico, né? E é retirar
muitas vezes esses alimentos da nossa rotina. Pode comer de vez em quando? Pode, mas primeiro a gente tem que melhorar o funcionamento do intestino. E também a gente tem que estar atento, né, para essa questão das bactérias mesmo, porque, por exemplo, as pessoas acham assim, tem muita gente, e na cirurgia plástica esse é outro problema, escuta falar que precisa de muita proteína, né? Para cicatrização, proteína é fundamental. E aí começa a comer muita proteína, vou comer proteína. E quando já a própria palavra proteína, a pessoa já pensa em carne. Carne, ovo, ninguém pensa que existe proteína em outros alimentos. Por exemplo, os alimentos vegetais. Tem proteína no feijão, na lentilha, no grão de bico, é um alimento que eu gosto muito. Então, assim, nós temos vários outros alimentos que podem nos trazer essa fonte de proteína. Não é só carne. Porque quando a gente come carne em excesso também, uma parte, por exemplo, em cada refeição, a gente tem um limite de quantidade de proteína que a gente pode ingerir. Então, é por isso que eu falo muito assim, às vezes tem gente que fala, eu tô comendo 10 ovos no café da manhã, e eu falo, peraí, você tá ultrapassando muito numa refeição a quantidade de proteína que você precisa absorver naquele momento para poder fazer as funções no organismo benéficas. Quando a gente tem um excesso muito grande de proteína em uma refeição, o que sobra ali daquela proteína que não foi, né, que não foi absorvida mesmo para as funções, ela também vai alimentar as nossas bactérias ruins. E você cria uma disbiose, né, esse desequilíbrio das bactérias, porque está comendo proteína em excesso em uma refeição. Então, a gente tem que entender quanto de proteína comer, como distribuir essa proteína ao longo do dia e o quanto de proteína por dia a gente precisa para poder ter uma boa cicatrização, para poder ter uma boa saúde. Então essas dietas, assim, eu vejo o pessoal fazendo muito dieta de baixo carboidrato. A pessoa automaticamente substitui o carboidrato por proteína. E aí começa a ter, às vezes, um excesso, né, de proteínas por refeição e acabar acontecendo tudo isso. Então, gente, não pode ser assim. Não é a Deus dará. E principalmente, assim, isso é um erro que eu vejo demais. Os pacientes chegam muito preocupados com essa questão, porque tem que cicatrizar bem, porque, né, proteína é importante, mas acabam errando na dose e provocando mais malefícios do que benefícios. Então, isso também é muito importante. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá falando... pensando que tem que equilibrar o uso de kombucha e kefir. Então, gente, o kombucha e o kefir é um alimento, é um probiótico, porque eles contêm bactérias boas, naturais. Então vem ali, né, o kefir você pode cultivar ele no leite, você pode cultivar ele na água, o kombucha ali você pode fazer a base de chá para poder utilizar e depois colocar frutas, saborizar, que é uma delícia, inclusive. Só que entra a mesma questão dos probióticos que eu falei. Antes mesmo da gente pensar nesse kombucha, nesse kefir, a gente tem que melhorar o intestino. Porque tem muita gente que vai tomar kombucha e vai falar, eu tive uma distensão abdominal depois que eu tomei kombucha, não fez bem isso pra mim não, esse negócio não foi bom não. Porque o intestino não estava preparado para receber aquelas bactérias ali do kombucha. Então, a gente pode entrar sim, eles são ótimos para se usar, mas no momento certo, depois que o intestino ele estiver preparado para poder entrar. Eu tô vendo aqui a Geizinha falando, dá muitos gases. Pois é, às vezes é por isso, porque o intestino não estava no momento e aí você entrou ali com um probiótico e aí deu a reação inversa do que a gente gostaria. Então não é às vezes o momento mesmo para poder fazer isso. Por isso, com ovos, minha filha abandonou o tratamento ortomolecular. Era muito ovos, comia muitos ovos e aí tinha uma quantidade muito grande, é isso, Eliane? E aí por isso ela não adaptou. Ovo no pós-operatório, pode comer? Aí sim, pode.
A gente pode comer, gente, ovos, carne vermelha, carne, até mesmo, o pessoal pergunta demais, né? Carne de porco pode? Porque o pessoal, assim, todo lado que eu olho, realmente todo mundo falando contra a carne de porco, pelo amor de Deus, não vamos comer carne de porco. Gente, a carne de porco, ela não é maléfica como se pensa, inclusive tem estudos até mostrando que na parte da cicatrização, a carne de porco sim contribuiu, porque é uma forma de proteína. Eu falo que tudo é questão de excesso, questão de dose. Então, a gente pode comer ovos, vai ser muito benéfico, não é 10 ovos, não é 7 ovos. Você vai comer ali 1, 2 ovos, dependendo da sua estrutura física, que é isso que eu faço, né, com os pacientes. Eu vou olhar qual é a necessidade, porque cada um tem uma necessidade, gente. Não tem essa história assim, tudo serve para todo mundo. Não, depende da sua estrutura corporal. Então, uma pessoa pequenininha vai precisar da mesma quantidade de alimento, de proteína de uma pessoa que é enorme, gigante, musculosa? Não vai, de jeito nenhum, né? Isso acaba, para aquela pessoa que é minhonzinha ali, vai ser excesso, vai ser ruim, então não pode ser. Então, pode comer ovos, pode comer carne de porco, pode comer, inclusive, essas outras fontes de minerais, de proteínas, deve comer essas outras fontes, que seria o feijão, a lentilha, o arroz tem proteína, o grão de bico tem muita proteína, quinoa é um ótimo alimento para consumir, então deve ter essa diversidade. E aí sim a gente tem um equilíbrio. Então não tem essa história assim. Eu falo, gente, que o pessoal pergunta muito, até uma pergunta que tá aqui é sobre o açúcar. Eu tô vendo aqui também o William perguntando do leite, né? Peraí, gente, deixa eu ir numa sequência aqui, senão eu vou pular algumas perguntas. Ju, não posso comer feijão. Tenho sensação que vou explodir, me dá até enjoo. Vamos lá, deixa eu falar então dessa questão do feijão. E dessas leguminosas em geral, tá, gente? Primeiramente, existe uma técnica que a gente aprende com as nossas avós, com as nossas mães, que é deixar o feijão em demolho. O que é isso? A gente põe o feijãozinho ali 8 horas antes de cozinhar, para depois trocar aquela água e aí sim cozinhar. Isso é muito importante, porque no feijão ali existem alguns que são fitatos, que são realmente uma estrutura que acaba fazendo com que a gente tenha mais gases, mais distensão abdominal. Então, deixar esses alimentos em demolho é muito importante, ajuda muito. Outra coisa que ajuda muito também é cozinhar o feijão, o grão de bico, lentilha, tudo isso que você for fazer com a folhinha de louro, porque a folhinha de louro também ajuda muito nessa questão desse equilíbrio mesmo ali, para você não ter essa substância que vai causar essa distensão abdominal. Agora, uma outra coisa, porque tem pacientes meus que realmente ainda assim, mesmo comendo, fazendo o demolho, pondo a folhinha de louro, não conseguem. Então aí como é que faz? A gente pode fazer o processo de germinação desse grão. Aí sim, com o processo de germinação, você não vai ter nada. A gente pega esse grãozinho, vai molhando ele ali todo dia até brotar a sementinha, então ali germinou, aí você pode comer esse alimento germinado. Você vai ter um excelente alimento que vai ajudar muito no nosso intestino e não vai ter problema nenhum com relação a isso, né? Com essa questão dos gases. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, peraí. Leite, posso tomar no pós-operatório? Bom, aí a questão do leite vai variar muito e até tive uma pergunta aqui em relação até aos produtos lácteos sem lactose. Gente, é o seguinte, hoje tá muito essa questão da lactose, né? Lactose, intolerância à lactose, então a gente tem que consumir alimentos sem lactose. Não é exatamente, às vezes, a lactose o problema, porque o que é a lactose? A lactose é o carboidrato que tem ali no leite. E às vezes o problema não tá na lactose, porque às vezes tem pessoas que têm intolerância porque não produz a enzima que digere essa lactose, que é a lactase. Mas o problema está na proteína do leite, que é a caseína.
A caseína é uma proteína que causa uma inflamação muito grande no nosso organismo. E aí, por isso que eu falei que às vezes o intestino, ele sofre muito quando a gente come esses alimentos, né? O leite, o excesso da carne, o trigo, o milho, o soja. Por quê? Porque atrapalha exatamente esse funcionamento intestinal, ali as nossas célulazinhas que ficam juntinhas. Então, assim, no pós-operatório, eu sempre indico, por exemplo, se você se você sente mal em consumir leite, você sente ali que tem uma distensão abdominal, eu peço realmente para não usar. Temos hoje opções de leite vegetais, né? Então, assim, eu sei que muita gente vai falar, nossa, é horrível, não gosto de leite vegetal. Muitos eu também não gosto, não. Mas, por exemplo, o leite de aveia, que eu mesma faço, eu acho ele bem gostoso. E aí eu ponho ali uma fruta junto, faço como se fosse uma vitamina, coloco fibras junto ali também e fica proteico, porque a aveia tem proteína. A gente tem ali outras, né, fibras que vão ajudar no nosso intestino e aí a gente pode substituir por essas coisas. Então, existem substituições. Vai depender muito. A questão do leite, a maioria dos pacientes, realmente, eu peço para não usar, porque vai gerar esse processo inflamatório, e aí eu vou explicar também como que esse processo inflamatório influencia, às vezes, negativamente na cicatrização, e por isso, então, eu peço para substituir, faço alguma substituição que possa ali, né, trazer ali, às vezes, um líquido, uma vitamina, mas sem o leite, tá? Quais frutas não são recomendadas para diabético? Gente, aí é bom também que porque entra na questão da cirurgia. A gente tem frutas que tem um índice glicêmico alto. O que é índice glicêmico? É a velocidade com que o alimento, o açúcar presente ali no alimento, ele é absorvido. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, a banana. A banana é um alimento, né, que ela tem um índice glicêmico moderado a alto. Quando a gente come uma banana pura, por exemplo, aí rapidamente o açúcar dela é absorvido. E outra coisa que a gente tem que também entender é a quantidade do alimento e a quantidade de açúcar presente naquela porção de alimento que a gente está consumindo. Por exemplo, uma melancia. A melancia, se você for olhar lá o índice glicêmico dela, ou seja, o açúcar presente nela, o índice glicêmico dela é alto. Ela tem, né, o açúcar que é absorvido de maneira rápida. Só que a melancia ali naquela porção, numa fatia de melancia, a gente tem muito mais até fibra, água do que o próprio açúcar. Então, ela tem um índice glicêmico alto, mas a carga glicêmica dela é baixa. Ou seja, a quantidade de açúcar que tem ali naquele pedaço de melancia é pequeno. Então, pode comer. A gente não pode olhar só o índice glicêmico, a gente tem que olhar a questão da carga glicêmica. Eu vou fazer o seguinte, gente, para ficar mais fácil para vocês, eu vou deixar no meu canal do Telegram, quem ainda não me segue lá no Telegram, eu tenho um canal que eu disponibilizo muitos materiais em relação a essa parte de alimentação. Eu vou deixar lá uma tabela para vocês falando dessa questão dos alimentos que têm índice glicêmico alto, carga glicêmica alta, e aí vocês podem olhar quais que têm a carga glicêmica alta, que aí esse sim, diabético não pode consumir. As pessoas que vão fazer cirurgia plástica têm que ter cuidado, porque eu vou explicar agora. É o seguinte, no processo da cicatrização, gente, as pessoas ficam muito na dúvida assim, e aí, o açúcar é muito ruim mesmo para a cicatriz? A gente tem que entender que a partir do momento que a gente tem ali uma lesão, seja ela provocada por cirurgia, seja provocada por um machucado, qualquer processo de cicatrização, nós temos ali, a partir do momento que houve a lesão, existe todo um processo, fases que vão acontecer para até aquela feridinha, né, ficar melhor possível. Então a gente tem ali uma fase que é a chamada fase inflamatória, que é a hora que o nosso corpo ele vai detectar que tem alguma coisa errada e vai mandar todo o nosso sistema imune ir lá verificar o que aconteceu. Então nossos soldadinhos ali, né, eles vão lá para ver o que está acontecendo, o que houve aqui, e vão começar a ver se tem alguma bactéria, se tem algum agente ali que não é bem-vindo, vão começar a combater esses agentes. Então, essa fase inflamatória, ela é super importante, porque é um momento de proteção do nosso corpo contra a lesão que houve.
Depois dessa fase, existe a fase proliferativa e a fase de remodelação. A fase proliferativa já é o momento em que o organismo está preocupado em consertar o que foi estragado ali com aquela lesão. Então é a hora que a gente começa a ver, né, a ação ali de fibroblastos, células que vão depositar tecido cicatricial para recuperar o tecido que foi lesionado. E depois a fase de remodelação, que é a hora que tudo isso vai diminuindo, né, todas essas células que foram formadas para cicatrizar ali o local, e aí você vai ter apenas um tempo para aquilo se reestabelecer ali no nosso corpo. O problema é que os estudos nos mostram que quando a gente tem uma fase inflamatória que ela é muito exagerada, essa fase inflamatória ela se prolonga por muito tempo, a fase proliferativa e a fase de remodelação também são alteradas e muitas vezes a resposta delas é muito exagerada. E aí a gente tem a chamada cicatrização excessiva. Isso, gente, justifica, por exemplo, o surgimento das fibroses. A fibrose, ela surge porque é um excesso de tecido cicatricial que é depositado ali no local, porque teve muito estímulo. A fase inflamatória foi muito intensa e aí a fase proliferativa também está sendo. Muitas células sendo formadas, muitos nervos ali sendo formados e acaba que fica aquela alteração, né? Fica aquela irregularidade ali na região, porque você vê que tá às vezes mais... tem realmente um excesso de tecido ali e tem também... dor, você sente sensível à região, fica alterada a sensibilidade. Isso acontece também, por exemplo, gente, com a cicatriz hipertrófica, aquela cicatriz alta, né, que todo mundo tem medo. As pessoas que passam por parto ficam com medo, né, a cicatriz cesariana, tô com medo dela ficar alta. Quem faz abdominoplastia, que a cicatriz é grande ali, fica com medo. Então, isso também pode ser causado por conta dessa fase de inflamação. Isso é causado por causa dessa inflamação exagerada. E quando a gente ainda tem uma inflamação antes, né? Então eu falo assim, os pacientes que já chegam, e como é que a gente sabe se uma pessoa está inflamada ou não? Gente, existem exames, através do exame de sangue, a gente consegue ver se existe um processo inflamatório já acontecendo. Aí essa pessoa que já está inflamada vai para uma cirurgia, passa por esse processo, ali acaba tendo então uma resposta inflamatória exagerada, porque já existia uma inflamação ali antes. E ela ainda come alimentos muito inflamatórios porque falaram para ela que ela tem que comer muita proteína, só vai piorar ainda mais o processo. E aí sim a pessoa vai poder desenvolver fibroses, poder desenvolver cicatrizes hipertróficas. Fora isso, é aquilo que eu falei, tem também a condução do processo depois da cirurgia. Porque as pessoas perguntam muito dessa questão, Ju, uso aparelho? Não uso? Tem gente que quer fazer terapia, massagem muito forte. Esse tipo de conduta também estimula a inflamação. E aí pode estimular também esse aumento na fase proliferativa e gerar aí as cicatrizações que a gente não quer, na verdade, né, as cicatrizações patológicas que a gente chama e as fibroses. Então, gente, tem tudo a ver com alimentação e com condução mesmo ali daquele processo de cicatrização. Então, por isso que eu falo que é realmente muito importante a gente aliar tudo para poder conseguir realmente um melhor resultado para a cirurgia de vocês, né? Então, deixa eu ver aqui. William tá perguntando o que comer no café da manhã. Você fala depois da cirurgia, William? Olha, aí o que eu falo? A gente pode, por exemplo, comer ovos. Eu não sei qual seria a sua necessidade, William, porque eu tenho que ver exatamente igual eu te falei, a sua estrutura, né, corpórea. Mas a gente pode comer ovos, a gente pode comer, por exemplo, para substituir a proteína animal, né? Eu gosto muito de fazer ali, às vezes um pãozinho, como eu não como glúten, né? E às vezes eu recomendo para os pacientes não
não comer. Os pãezinhos ali feito com uma farinhazinha de castanha que você faz ali em 1 minutinho, leva ali no micro-ondas e tá pronto, junto, por exemplo, com uma pasta de grão de bico, né, que é o hummus. Eu tenho receita dele aqui no Instagram, depois dá uma olhadinha lá. A gente pode fazer também, às vezes, alguma coisa com uma receitinha com lentilha, pode fazer um pãozinho de lentilha, porque tem muita proteína. Então, a gente pode variar realmente o nosso cardápio para poder ter também diversidade, porque isso eu falo que é muito importante. Você não pode comer todos os dias a mesma coisa, porque se você come todo dia a mesma coisa, você pode ter deficiências de alguns nutrientes que não estão naquele alimento que você consome todos os dias. Então, a gente tem que ter uma alimentação bem diversificada. Primeiro, para não enjoar, né? Porque ninguém merece, gente, comer ovo todo dia no café da manhã, vai chegar uma hora que você vai falar, pelo amor de Deus, não aguento mais ver isso na minha frente. E segundo, para ter esses nutrientes que são muito importantes para a cicatrização. As meninas do condomínio tiveram a mesma dieta, independente da estrutura corporal, né? Então isso acaba sendo muito generalizado, isso fica difícil. Arroz tem proteína, achei que era só carbo. Pois é, todo mundo pensa isso. Arroz tem proteína também, inclusive existe, né, hoje, os suplementos de proteína vegetal, e um dos suplementos é o suplemento de arroz com ervilha, arroz com lentilha. Então o arroz também tem proteína. Ele tem carboidrato também, mas ele tem uma fração de proteína. A gente às vezes tem muitos alimentos, né, gente, que a gente taxa aqueles alimentos ali como, esse carboidrato, isso aí é um mau alimento, esse alimento é ruim. Então, nem sempre tem alimentos que são bons. Por exemplo, as minhas pacientes comem arroz depois da cirurgia, elas podem comer arroz, o que a gente vai dosar é quantidade. Até porque isso é outra coisa importante de se falar. Dietas restritivas depois da cirurgia. O pessoal fica desesperado, faz a cirurgia e acha que não pode mais comer carboidrato depois porque vai engordar, vai perder o resultado da cirurgia. Gente, vocês precisam de carboidrato, porque eu falo assim, pra gente constituir, né, e pra gente recuperar bem da cirurgia, é como se fosse construir um muro ali, né? Pra construir um muro, não adianta você ter só tijolo, não adianta você ter só argamassa, não adianta você ter só cimento. Você tem que ter todo o material. E para você constituir uma boa cicatriz e ter uma boa recuperação, você precisa de proteína, carboidrato, gordura, vitaminas e minerais. Isso é a base para você ter uma boa cicatrização. Então, se você tem só o tijolo, que seria a proteína, e não tem o cimento para poder ali, né, fazer com que esse tijolo ele fique firme, você não tem uma boa cicatrização. Então, não inventa essa história de fazer dieta restritiva, dieta low carb. Tem gente que chega aqui fazendo jejum. Eu falo, gente, da cabeça, né, gente? Fazendo por conta própria. Prejudica, retarda o processo. Aí não sabe por que 3 meses depois da cirurgia ainda não tá bem, não recuperou ainda. Não sabe por que tá tendo tanta dor depois da cirurgia. Não sabe por que tá desenvolvendo ali uma fibrose no local. Então, assim, começa a comer excesso de muitos alimentos, não come outros, e isso gera um desequilíbrio e pode prejudicar a cicatrização. Deixa eu ver aqui o que é mais, gente. É verdade que não pode comer gengibre e pimenta no pós-operatório. Tem, sim, alimentos que a gente tem que evitar, principalmente antes da cirurgia, tá, gente? Então, eu falo assim que, às vezes, 15 dias antes, 7 dias antes. Já fiz vídeo sobre isso lá no YouTube, principalmente chás, tá? Alimentos que são considerados naturais, né? E a gente, às vezes, não tem ideia que pode prejudicar. Antes da cirurgia, sim, a gente tem que tomar cuidado. O gengibre, por exemplo, é um alimento que a gente não deve consumir 7 dias antes da cirurgia, porque ele interfere na coagulação, no sangramento. Então, tem pessoas que às vezes estão consumindo gengibre, está consumindo chá verde, está consumindo valeriana, consome camomila. São alimentos que atrapalham, às vezes, no processo da coagulação e até mesmo pode interferir nos anestésicos da cirurgia. Então, a gente precisa evitar esses alimentos. O que acontece quem não evita? Sangra muito. E sangrar muito também não é bom. Por quê? Primeiro que vai ficar, às vezes, com aquele tanto de mancha roxa ali depois da cirurgia, né? No pós-operatório. E essas manchas a gente precisa fazer com que elas sejam reabsorvidas o quanto antes, para não gerar manchas, não gerar alterações ali depois. E também, quem sangra muito, perde muito sangue, pode ter ali uma baixa de ferro, ferritina, que
atrapalha muito na questão da oxigenação do tecido. Então, oxigênio é fundamental para ter uma boa cicatrização. E aí eu vejo que os pacientes que muitas vezes têm anemia no pós-operatório também têm uma recuperação ali um pouquinho mais arrastada, começa a surgir algumas alterações ali na cicatrização, então tem que ter cuidado. E aí, gente, a pimenta, na verdade, tem pessoas que têm sensibilidade à pimenta. Então, depois ali logo a cirurgia, se é uma pessoa que tem sensibilidade, porque a pimenta ela não é proibida, tá, gente, antes da cirurgia, mas depois da cirurgia, as pessoas que têm sensibilidade, a gente tem sim que evitar. Mas para quem não tem essa sensibilidade, ela não vai ser ruim, tá? Então, são alguns alimentos que realmente assim, todo mundo fala isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom. E aí você vai buscar realmente bases, né, para entender se aquele alimento ele é realmente maléfico e não encontra, igual a carne de porco que eu falei aqui para vocês, né? Até o contrário, a carne de porco se mostrou até favorável ao processo cicatricial. Então, a gente tem que entender a origem dessas informações e por que isso é tão disseminado, né? Outra coisa também, gente, deixa eu ver aqui as perguntinhas. Só tomo leite no café da manhã. Aí, a questão do leite é aquilo que eu falei. Tem que prestar atenção e a gente tem que ver o que o organismo nos fala. Porque se você toma leite e aí depois, no meio do dia, você começa a sentir que tá ali muito, nossa, que desânimo, né? Que vai arrastando ali o dia, começa a ter distensão abdominal, ter gases, tem alguns sintomas que a gente às vezes ignora e que pode nos dizer que aquele alimento talvez não esteja sendo muito bom pra gente. E não tem nada a ver, como eu falei, com intolerância à lactose, tá? Então, temos que observar se aquele alimento pra você, ele pode causar algum problema ou não, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Minha filha está consumindo tantas frutas e sucos nessa gestação. Ontem o médico cortou por causa da diabetes gestacional. A questão da diabetes também, né? Por isso mesmo. Frutas, gente. Tem até uma pergunta boa aqui para relacionar com isso, que a Camila perguntou aqui se ela pode adoçar com mel os sucos. Primeira coisa, gente, o suco a gente tem que tomar cuidado porque concentra muita fruta ali junto. E a maioria das pessoas faz o quê? Suco, né? Coloca as frutas ali e coa. Ou seja, aquela parte toda ali até mesmo de vitaminas, mas de fibras, né? Que fazem com que a fruta ela seja um alimento que é bem absorvido no nosso corpo, né? Que não vai fazer prejuízos para nossa saúde, fica praticamente só açúcar ali daquela fruta, né? A frutose. E aí a gente consome esse alimento. Colocar ainda um mel junto, que tem um índice glicêmico alto, vai fazer com que você tenha pico de açúcar ali no seu sangue. Então, para quem tem diabetes, não pode. Para quem quer cicatrizar bem, não pode, porque toda vez que a gente tem esse pico de açúcar no sangue, a gente tem um estímulo inflamatório. Vai estimular ali a fase a fase da inflamação na cicatrização, podendo gerar consequências ali nas outras fases. Então, a gente tem que controlar essa questão, principalmente do índice da carga glicêmica. Eu vou deixar lá para vocês, tá, gente? Essa tabelinha, que isso é bem importante. Gente, Naira, Júlia, que bom que você tá aqui. Júlia é minha paciente, né, que tá se recuperando da cirurgia, né, Júlia? Que bom. Gente, meu tempo está acabando, né? Eu vou responder só mais uma duvidazinha aqui também do William, que ele me perguntou sobre a distensão abdominal. Se após a abdominoplastia ele estava sentindo muita distensão, se era melhor comer mais líquidos por conta disso. Gente, a questão dos líquidos depois da cirurgia, né? Principalmente essa cirurgia de abdominoplastia, que é uma cirurgia abdominal, que gera ali incômodo, a lipoaspiração também acaba gerando. O organismo mesmo, às vezes você tem dificuldade nos primeiros dias de digestão, você fica ali sentindo dor, já tá tudo muito dolorido. Então, se você tiver qualquer distensãozinha ali, vai piorar muito. Então, a gente pode sim utilizar mais sopas, que são alimentos de fáceis digestão, para poder contribuir com isso. Agora, tem também outra coisa que a gente tem que falar, que são alguns alimentos que a gente até, assim, são alimentos saudáveis, né? E que podem causar
pode causar essa distensão abdominal, que são alimentos que fermentam demais. Então eu falei lá atrás, né, do feijão, da lentilha, essas leguminosas em geral, elas são muito fermentativas e tem vários outros alimentos que são muito fermentativos. Por exemplo, a couve-flor, o repolho, o brócolis, são chamados, gente, alimentos FODMAPs. Guardem esse nome, FODMAPs, é uma sigla na verdade, tá? Que é para abreviar os tipos de carboidratos que fermentam muito. Esses alimentos FODMAPs também é importante a gente evitar quem tem distensão abdominal. Pelo menos por um tempo, parar de consumir. Por quê? Para poder também regularizar melhor ali no intestino, para depois a gente reintroduzindo esses alimentos e não ter essas sensações de distensão. Então eu vou deixar para vocês também essa lista de alimentos muito fermentativos, porque tem os alimentos que são mais fermentativos, outros menos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que foi até a pergunta aqui da Lucilene, qual o melhor horário para comer castanha? Castanha, gente, a gente fala em castanha, as pessoas logo pensam em castanha de caju. Castanha de caju fermenta muito, tá, gente? Prefira castanha do Pará, amêndoa. Então, assim, eu vou falar mais depois pra vocês desses alimentos, porque o meu tempo vai estourar aqui. Daqui a pouquinho o Instagram vai me cortar. Mas eu vou deixar pra vocês essa listinha de alimentos fermentativos, porque isso pode ser muito interessante aí pra quem tem essa distensão abdominal, começar a cortar um pouquinho esses alimentos e ver a resposta que o organismo dá. E aí depois a gente vai tentando reintroduzir para poder não ter esses sintomas dessa distensão, tá bom? Gente, muito, muito obrigada a cada um de vocês que ficou aqui comigo. Gostei muito, muito da participação. Eu vou vir mais, vou trazer outras lives. Eu quero que vocês me falem qual o assunto que vocês querem aqui de alimentação, o que vocês têm dúvida, porque eu sei, né, nutrição é realmente assim, a gente fica com muita dúvida porque é muita informação divergente, né, muita informação que a gente fica sem saber o que é o certo, o que não é. Então, eu gostaria que vocês depois deixassem nos comentários para mim que assunto que vocês querem para as próximas lives, que eu vou ter um grande prazer de estar aqui com vocês para poder responder, tá bom? Gente, muito obrigada, uma ótima sexta para todo mundo, a gente se vê em breve. Tchau, tchau!